Saudações, amigos da poesia e da crônica nordestina. Que a cana-de-açúcar doce a nossa fala e a lua não nos pregue sustos. Retomamos nossa jornada para um tempo que antecede a grande aventura de Zé Henrique no Sudeste, antes mesmo da promessa endurecer e do anjo intervir. Nosso cabra recém-saído da gangorra, na divisa Paraíba-Pernambuco, buscou refúgio e trabalho na zona da mata pernambucana, onde o verde é mais intenso e as lendas más e sombrias. Preparem-se, pois a história de hoje tem cheiro de caldo de cana, suor e mistério de lua cheia. Parte 1. A zona da mata, o canavial e o sabor do medo. Depois de se despedir de sua Joaquina Firmino, com aquela promessa ardente de voltar rico, Zé Henrique não pegou o primeiro pau de arara para São Paulo. Não. Ele rodou primeiro pelo próprio Nordeste. A zona da mata de Pernambuco o acolheu. Ali onde o cheiro do melaço e do vinhoto impregna o ar. Ele encontrou trabalho em um canavial, no braço pesado, cortando a cana que sustenta o engenho. O ritmo era duro, a dor nas costas, constante. Mas o sol daquele lugar parecia mais brando do que o do sertão. Zé Henrique era jovem e forte e via em cada dia de trabalho um passo em direção ao tal luxo que daria a Joaquina. O trabalho no canavial começava antes do sol e só parava quando a noite caía. E era justamente quando as luzes dos lampiões se acendiam que o medo começava a circular entre os cortadores de cana. Os causos vinham com o vento, sussurrados, uivos na escuridão, pegadas estranhas na lama e o mais assustador, o sumiço do pobre Chico da foice. Chico era um cabra trabalhador. Sumiu numa noite de sexta-feira, dia de lua crescente. Encontraram apenas sua foice largada e o medo virou pânico. Os antigos de barba rala e olhos cansados não tinham dúvidas. Era o lobisomem. Um senhor mais velho que estava ao lado de Zé fala: Eita, Zé, esse lobisomem daqui é tinhoso, viu? Ele não ataca na lua cheia, como diz a lenda comum. Esse cabra-bicho só aparece quando a lua está crescendo, pegando força. Dizem que é o filho de um antigo senhor de engenho, amaldiçoado por ter explorado o povo e pisado no coitadinho. Nas sextas-feiras de lua, ele vira um monstro peludo, de dentes grandes e fome insaciável, para aterrorizar quem trabalha no eito. O medo era tanto que quando a noite chegava, os trabalhadores se trancavam nos mocambos, rezando para que a manhã chegasse logo. Zé Henrique, criado na fé do sertão, até tentava ser valente. Mas aqueles uivos que cortavam a noite não eram de lobo comum. Eram profundos, guturais, cheios de uma maldade que ele nunca tinha ouvido. Zé Henrique tinha a ambição de trazer riqueza, mas também a curiosidade do jovem que questiona. Ele não podia aceitar que o destino de Chico fosse ter virado comida de bicho. Para ele aquilo tinha cheiro de engano, de armação. Ora, lobisomem? Bicho de lenda. Lá na gangorra, a gente corre é da seca e do capitão de volante. Um bicho que ataca só na sexta-feira? Isso tá mais pra covardia do que pra maldição. E foi nessa noite, na vigília do seu lampião, que ele decidiu iria desvendar o mistério do lobisomem do canavial. Parte 2. A investida secreta e o disfarce da maldade. Na próxima sexta-feira de lua crescente, Zé Henrique se armou com uma faca de corte e, mais importante, com a malandragem do retirante. Ele esperou que todos dormissem e se esgueirou pelo canavial. A escuridão era total. O vento balançava as folhas da cana como se fossem mãos gigantes chamando-o. Ele não buscou pegadas de bicho, buscou rastros de gente. E foi no meio da plantação, próximo à casa do feitor, que ele encontrou o primeiro sinal: botas bem diferentes dos pés descalços dos trabalhadores. Seguindo o rastro, Zé Henrique chegou a um barracão abandonado, longe do engenho. Pela fresta da madeira, ele viu a cena que misturava a fantasia do medo com a crueldade da realidade. Lá dentro não estava o monstro peludo, mas sim 3 capangas do dono do engenho vizinho, o Barão de Bate-Pé. Eles estavam vestindo peles de animais, imitando o uivo com um chifre de boi.
E pior de tudo, lendo um mapa que indicava a localização do corpo de Chico da Foice. Zé Henrique se escondeu e ouviu a conversa, que era um nó de exploração e violência. O barão de bate-pé, o lobisomem de mentira, queria assustar os trabalhadores do engenho para que eles fugissem dali. Com medo, o engenho vizinho, que era rival, pararia a produção e ele poderia comprar a terra por um preço de banana. Aproveitando a lenda do lobisomem para cobrir o crime de exploração, o pobre Chico da Foice não tinha sido atacado pelo lobisomem. Ele descobriu o plano dos capangas, tentou fugir e foi morto por eles para garantir o silêncio. O cabra tinha a prova, a verdade dura e cruel, que a pior besta fera é o homem sem o mel, da compaixão, do respeito, do querer viver em paz. O barão não era lobisomem, era um lobo voraz. Zé Henrique não era um justiceiro. Sua missão era voltar para Joaquina. Ele sabia que enfrentá-los ali seria sua morte certa. Ele guardou o conhecimento como um tesouro e se esgueirou para fora, usando a escuridão que os bandidos usavam, mas com a luz da verdade no peito. Parte 3. O encerramento do causo e o último uivo. Na manhã seguinte, Zé Henrique não hesitou. Ele arrumou sua trouxa, pegou o pouco dinheiro que tinha e, sem avisar ninguém, se mandou do canavial. Ele não denunciou os capangas, pois sabia que a justiça do latifúndio era cega para o pobre. Mas antes de sair da zona da mata, ele deu um último aviso aos colegas. O lobisomem não gosta de barulho. Rezai alto, acendei a luz e não tenhais medo. Ele só tem poder se vocês acreditarem que ele é forte. Mas ele não é bicho, é homem com medo de ser descoberto. E assim, Zé Henrique seguiu viagem, com a certeza de que a maior ameaça no Brasil é a exploração e a covardia vestida de poder. Zé Henrique estava no acostamento da estrada, esperando um caminhão. O sol estava fraco, era quase noite. Ele se virou para a mata de cana, lembrando-se da sua certeza. Lobisomens não existem. Nesse instante, no meio do capim alto, a uns 50 metros, uma figura se levantou. Não era um homem de pele, nem um lobo da cana. Era um lobo gigantesco, maior que um jumento. A pelagem escura, o corpo musculoso, as presas à mostra. O bicho parou, fitou Zé Henrique com olhos que pareciam duas brasas amarelas na escuridão. Soltou um uivo longo e lancinante que fez as folhas da cana estremecerem. E o som parecia dizer: Você pode ter descoberto a face do barão, mas não se engane, rapaz. A lenda sou eu. Eu sou o guardião da noite. O castigo dos que não têm fé. O lobo sumiu na escuridão, mas o uivo ficou no ar. Zé Henrique tremeu, a testa suada, o corpo arrepiado, e pensou: Se lobisomem não existe, o que foi aquilo? Ele subiu no caminhão que parou rumo a novas terras, mas levou consigo a dupla lição. Desconfie do homem, mas tema o mistério. A vida é um palco onde a crueldade humana e a força da lenda se misturam. E agora, com licença, é hora do narrador encerrar o causo e fazer a devida reflexão. Tá vendo, meu povo? O lobisomem, a mula sem cabeça, o boto, eles só existem para explicar o que a gente não entende, ou para desviar o olhar do que é real. Os lobos mais perigosos não têm pelo e uivam na bolsa de valores. Lobisomem não existe, meus amigos. O que existe é a maldade humana, que veste a fantasia da lenda para praticar a injustiça. A busca por Joaquina e pelo sonho da riqueza seguia. Meus amigos, esta foi mais uma etapa da vida de Zé Henrique, o cabra do sertão que, antes de ser herói do amor, foi herói da estrada. Agradeço a sua companhia nesta jornada. Na próxima vez, veremos nosso Zé Henrique se metendo em mais uma enrascada na cidade grande, enquanto ele junta a moeda que o levará, finalmente, de volta para o Nordeste. Fiquem com Deus e que a lua cheia não os assuste.